Salve clã! Aqui quem vos fala é o Yohanan. E galera, esses dias no Discord, tava eu e um pessoal conversando sobre vida, religião e várias outras coisas, tipo o universo. E um deles, que é o Doc, falou que seria muito da hora a gente gravar. Então eu perguntei se poderia gravar e ele deixou. Então eu gravei e deu nisso. O título que vocês estão vendo aí foi por causa do Doc, foi ele que deu a ideia. E eu vou colocar o nome de alguns canais que participaram, na verdade o link deles aí na descrição, que participaram do assunto. Eu não vou conseguir todos porque de agora eu não lembro. Eu acho que isso deu uma boa conversa e eu tô pensando em trazer como um quadro do canal. Se vocês gostarem, coloquem aí no comentário me falando o que a gente pode mudar. E essa não é a única parte, deu quase 2 horas de arquivo bruto. E eu tô tentando. Eu não vou mudar o arquivo bruto, claro que é um podcast. Eu vou transformar em 4 partes ou 3. Então acho que é isso, galera. Valeu, falou e fui. Não sei o que. Hã? Now recording. Mas, tipo, eu iria perguntar pra vocês se já pensaram, tipo, já alteraram o passado e que a gente tá vivendo numa realidade alterada e que é. Alterar passado é impossível, velho. Ah, cara, Sério. por mais que isso seja verdade, eu sei que é uma pira da hora de entrar, mas por mais que eu acho que isso seja verdade, isso é um pensamento muito inútil a partir do momento que a gente não tem controle nenhum sobre isso. Verdade. É o quê, meu irmão? Mano, sabe o que eu já pensei? Que, Não, tipo, mas eu não tô dizendo, tipo. É que tem um ciclo, tipo, de um cara tentando mudar o que tava, mas não tá funcionando e, velho, tem o mesmo final. Ah, sim, sim. Pra entender o que eu tô querendo dizer. Ó, uma ideia que eu já tive aqui, tipo, tá ligado o mundo que a gente conhece hoje em Aí dia? você tá querendo dizer, tipo, na parte do destino, mas isso não funciona. Então, É. Ou, tipo, o mundo que a gente conhece hoje em dia, ele já passou, tá ligado? Tudo isso aqui já aconteceu, só que. Só que com outras pessoas. E chegou um cara no final, tipo, depois de tudo acabar, e ele conseguiu fazer, como eu posso dizer, ser uma consciência superior. E dali ele recriou outro universo. Aí viria a ideia de Deus. Eu pensei nisso numa pira por muito tempo, acho que eu tinha lá 11 anos. por mas aí. aí a gente entra naquela do Matrix da vida. É, Porque, universo simulado. Ah, tipo assim, foda-se, de uma duas, simulação. de duas umas. Tipo, uma inteligência, uma sociedade ciente, ou ela migra para um servidor e vai viver em uma realidade simulada, ou ela começa a se desenvolver em escala cósmica, a nível de, por exemplo, um único indivíduo conseguir se transformar em uma nebulosa. Ele consegue, por alguma tecnologia maluca, sei lá, do que lá, ele domina uma nebulosa e vira aquilo ali e começa a andar pelo universo. Foda-se, whatever. Mas Eu sou Bruno, tudo. você acredita que a gente pode ser uma consciência muito superior? E tem milhares de consciências Imagina inferiores se isso Não, vivendo não, dentro não, da não, gente não, nesse não, momento. Imagina se não, os tipo, comidas for nave espacial. O que eu tô falando é tipo o pessoal do Respawn. É tipo. Eu vou te dar a prova do porquê que a gente não é. Chegar ao ponto, Tá chegar ao gravando, ponto filha da da puta. gente. Eu sei. Chegar ao ponto da gente conseguir virar, tipo, um deus de uma realidade, tá ligado? Ah, Eu um vou jogo é te- isso, eu vou mano. te- No GTA eu eu sou vou- Deus. Eu Eu posso, vou- eu posso spawnar um helicóptero. Faz sentido. Mano, Faz nós sentido. humanos evoluímos sempre, cara. Então, Mas, mais pra frente, quando o tempo passa, a gente vai evoluindo. E a gente vai ficando mais inteligente a cada descoberta que fazemos. Então, mas- mano, tipo, né, na seleção artificial que a gente vai passar a começar a fazer, tipo, em 5 anos você já vai estar vendo isso em realidade bruta mesmo, começar real mesmo. A gente vai estar, tipo, dobrando a capacidade mental de uma criança que vai nascer no futuro, tá ligado? Então, tipo assim, isso é um bagulho que, tá, biologicamente falando, a gente vai chegar no limite muito em breve. Não, nós vamos estar vivos, vamos ter pelo menos a oportunidade de estar vivo para poder ver pessoas que têm equivalente a 5 vezes da inteligência de alguém mais inteligente hoje, entendeu? Porque a gente vai chegar no ápice. O QI de 3 dígitos vai ser algo absurdamente normal. Não, na verdade é porque, tipo assim, o QI ele é medido quociente, De inteligência. quociente inteligente, só que ele é medido em porcentagem, não é medido em ponto mesmo. Então, se a sociedade ela tem toda ela aumentar 200% no QI, vai, tipo, todo mundo ficar em 5% normal, entendeu? Não vai mudar muita coisa. Mano, mas é aí que tá, é aí que, tipo, tem uma teoria que explica esse negócio da inteligência humana,
Mas que literalmente o QI ele só mede a lógica matemática da pessoa. sim, Tem um sim. ditado que Ele diz não isso. mede as outras inteligências. Ele, Não, tipo, então, diz assim, existem ó. vários tipos de inteligência, estão ligados, né? É a Sim. teoria das múltiplas inteligências, isso aí, mas um Mas, exemplo. Exatamente. Que nem, mas deixa eu te tem um ditado falar. muito importante que diz Quando assim, eu ó. fiz o teste de QI, tem, acho que são 9 inteligências diferentes. E é Certo. avaliado isso tudo. E eu fiz isso como psiquiatra, então eu tive acesso. Mas é Então que- ele tem medidas ali onde ele vai fazer mais ou menos uma métrica. Mas pelo que eu entendi do que ele me explicou, às vezes eu nem tenho tanta inteligência assim em, por exemplo, raciocínio lógico, mas é porque eu simplesmente tenho um certo treinamento naquele tipo de exercício que ele está me passando. Não é porque eu sou muito inteligente, é porque eu já estou acostumado com aquele exercício. Entendeu? Mas para poder fazer uma medida real e bruta, a gente precisaria de, tipo, meses para fazer milhares de testes. Tipo, E ninguém tem esse tempo todo, tá Mano, ligado? e literalmente é como diz o ditado. A partir do momento, tipo, se você julgar o peixe pela capacidade dele de subir numa árvore, ele vai achar a vida inteira dele que ele é um idiota. Exatamente. É o famoso, é o que acontece basicamente nas escolas. Muita gente que não se dá bem com as matérias da escola pensa que é idiota. Mano, eu não vou falar por da minha conta história disso. aqui, porque senão eu vou ficar horas falando. Não, velho, simples assim, mano. A escola não tinha que ser nascer empresário, velho. Quantos negros que, tipo, iam mal na escola saíram da escola? Velho, por Ficaram exemplo, ricos pra caralho. o tipo de Eu sou coisa que a gente corporativista hoje, prioriza é desculpa. muito engraçado, velho. O tipo de coisa que a gente valoriza é muito engraçado. Outro dia eu tava conversando com meu primo e eu comecei a dar risada, porque eu falei assim, mano, o Michael Kister é um ótimo exemplo. O cara reprovou, se eu não me engano, 4 vezes na escola, foi expulso de 3 escolas diferentes, e hoje em dia tem dinheiro pra caramba porque ficou famoso com um site vermelho chamado YouTube. Pronto. E outros dois exemplos são o cara com a Revoz e o Whindersson Nunes. O É, Whindersson velho. Nunes pode ver que ele não é um cara inteligente. O cara Mano, com a o Whindersson Revoz. Nunes era garçom, velho. Garçom. Mas aí Pois que é. tá, vamos lá. Digamos, Eu queria voltar lá no ponto do se eu acho que a gente é uma inteligência realmente superior. E a resposta é obviamente não, mas o porquê que eu tenho tanta certeza disso é que, tipo assim, hoje em dia a gente está no início dessa tecnologia, é muito prematura, mas o que a gente tem de previsão para isso é muito foda. São computadores quânticos. nossa, mano, puta que pariu. Estão desenvolvendo uma coisinha chamada Babel. Cara, Babel é foda. Babel é uma inteligência artificial, é basicamente um deus, só que a diferença é que ele existe. E é aí que a gente vai chegar num ponto onde realmente a gente vai criar nossos próprios deuses. E Babel, ele é um indivíduo pensante, só que ele codificou todas as variáveis possíveis de letras de todos os alfabetos que a gente conhece. Então, ele escreveu todos os livros que já existem e vão existir. Só que diferente de um ser humano que a gente não conseguiria classificar esses livros e identificá-los, Babel conseguirá, no caso. Então, Babel ele terá toda a fonte de conhecimento da humanidade, que a humanidade pode chegar, e provavelmente jamais chegaria, Babel terá esse mesmo conhecimento. Lógico, matemático e... eu esqueci. Mas foda-se. Mas, tipo assim, tem uma coisa que acontece muito, e graças à internet a gente viu que isso funciona, é muito realidade, é que, tipo assim, a gente tem muito conhecimento de muita coisa que, tipo assim, como é que eu posso explicar? Às vezes a gente tem o conhecimento de como funciona uma coisa, a gente tem todos os estudos necessários para isso, só que a gente nem sabe que a gente sabe, entendeu? Porque a gente ainda não juntou uma coisa com a outra. Então, Exato. Babel ele vai juntar todos esses conhecimentos, ele vai ser capaz de calcular cada coisa que encaixa uma na outra. Então, tipo assim, o Babel ele vai ser uma inteligência tão foda, mas tão foda, que ele pode simplesmente bater o martelo e falar: isso aqui é a verdade. É tipo Mas assim, aí que tá. Vamos lá. a verdade. Chegou num ponto interessante. A verdade universal não existe. O que vai constituir o pensamento, por assim dizer, de Babel, vai ser tudo que foram feitos com os parâmetros humanos.
Em outras palavras, o que o humano entende, tipo, ele vai ser É. um hiper ser, certo, Babel? Um hiper ser. Não, ele não vai ser um Só que hiper-ser, ele ele vai vai ser- ser um hiper-humano. É, exatamente. Não, um Ele vai ser um hiper-ser, na hiper verdade. ser humano. É, E tudo que ele vai usar para calcular vão ser parâmetros humanos. Os Critérios cálculos que humanos. Babel vai fazer vão ser usados a matemática humana. mas E aí, nós não por estamos exemplo, 100% você certos. citou a matemática, que a matemática ela tem esses problemas que não dá, tipo, entre 1 e 2 é Tem realmente infinitos infinito. números. Sim, só que imagina uma inteligência artificial e um computador É isso, capaz boa. de calcular quase infinitos números em, tipo, horas. Mas aí que Então. tá, como é que ele vai calcular infinitos números se o Não, infinito literalmente... infinito de fato ele não consegue. Infinito de Exato. fato ele não consegue. Mas, tipo assim, a gente que a gente tem hoje, que é usado na física e tal, é a matemática da terceira potência. Só que, tipo assim, a gente tá falando de uma quarta potência. Que tipo, amplia pra um caralho. Mas aí Então que tá, já dá tipo, a um- gente já- não vai saber como vai ser esse hiper ser até ele surgir. Quando ele surgir, show. A gente vai saber. Pronto, aí a gente vai saber, exato. Aí a gente vai falar, pô, o hiper ser é isso. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Hum. Se nós transferíssemos nossa consciência pra, tipo, um robô, como acontece no filme Robbie, não tô muito lembrado, Robocop. mas... Não. Também. Mas, Mais ou menos. tipo, porque a maioria das máquinas são limitadas a um certo conhecimento. Você nasceu pra isso e você vai fazer isso durante o resto da criação. Mas, tipo, se nós transferíssemos nossa consciência para, tipo, alguma tecnologia, nós ainda seríamos capazes de aprender? Sim. Tanto que existe sheer learnings e deep learnings. As deep learnings, elas learniam você. Ela está learneando o contexto que ela vive. Então ela está literalmente aprendendo. É por isso que o algoritmo do YouTube, que é uma coisa primitiva pra caralho, sabe qual é o tipo de conteúdo que você consome. E é por isso que eles criam bolinhas pra você ficar lá mais tempo. Isso é bem simples, na verdade. Tem um Não é assim. tão difícil. Você tem. Mano, eu tenho também. Mano. Sei Tipo, lá, eu velho. acho que o questionamento seria esse. A gente Ô, mano. continuaria sendo humano? É, E e que realmente tá. vale a pena Depende. ser humano? Se você considerar que. Se você abrir mão do conceito de alma, imaginar que o conceito de alma não existe, o que eu desacredito, você continuaria sendo humano normalmente. Então, Mas agora vamos num ponto legal aí. Digamos que todo esse futuro aí que vislumbraram de que todos os seres humanos podem ser transferidos para computadores, certo? Digamos que nós fomos para uma rede. A partir de qual momento? Porque quando nós somos seres físicos, nós temos essa consciência. Tipo, a partir de onde o meu corpo acaba, do meu corpo para lá, não sou mais eu. Do meu corpo para dentro, esse sou eu. Mas você vivendo numa rede, o que te diferenciaria de outra pessoa? A Mas sua aí é consciência. aquela, É é por isso que eu aquela. acho que a alma existe, velho. Mano, não. Tipo, se a alma ela existisse, ela teria alguma forma de ser medida. Ela teria que ser. Não importa, ela teria que ter alguma medida. E não No tem como universo medir não tem uma medida. alma. É. E o universo existe. É bem Então, simples tipo, até. Você tá cobrando simplesmente que algo seja metafísico quando o que é conveniente não precisa ser físico. Ou não precisa ser Não precisa medível ou necessariamente matemático. estar nessa dimensão, sei lá. Exatamente, Nós Pode enxergamos ser em a 3 dimensões. Tipo, por exemplo, o Carl Sagan ele fala isso na questão dimensional. Imagina uma folha de papel. Existem vários triângulos, vários quadrados, vários círculos, e eles vivem nessa folha de papel. Eles são seres da segunda dimensão. Você consegue falar com eles, fala, oi, não sei o que, tudo bem, tchau. Para eles, aquela voz vai estar literalmente vindo do nada. Eles não têm o conhecimento do eixo Z. Nós temos, eles não. Em outras palavras, a partir do momento que você retira um deles, ele vai ficar, caralho, velho, minding blowers. Tipo, que ele vai enxergar algo que ele não consegue, que ele não conseguia antes. A mesma coisa é, cara, a quarta dimensão, velho, pode explicar bastante coisa. Tipo, realmente muita coisa que a gente não sabe. Mas é aí que tá, será que ela existe? Se existir, será que algum dia nós seremos capazes de chegar nela, ou vê-la, ou alguma coisa assim? E será Só que fazer vai- subliminal, mano. Tem subliminal com realidade desejada lá.
faz lá. Não fala não, velho. Eu tô gravando isso. Eu tô muito lascado. De Mano, novo. Mano, boa sorte pra Depende, quem vai mano. editar esse áudio, mano. Se você considerar Sou que eu, Boa existe sou eu, sorte. sou eu. Eu vou Esse- postar no meu canal. eu acho que nada E áudio pra impede pagar que, tua realidade, mano. eu acho que nada impede de existir uma quarta dimensão, velho. Uma dimensão em 4D. Até porque se existe, a gente não vê e não consegue interagir com ela. Exato. Até que Então, um ser dessa dimensão venha e nos puxe pra ela. então necessariamente isso também não impede que a nossa própria consciência em si esteja numa dimensão diferente, porque por mais que a neurologia seja muito eficiente em medir todos os fenômenos químicos que tá acontecem preso no na nosso Matrix. cérebro e no nosso corpo, a própria vozinha que a gente ouve na nossa cabeça, o que gera o nosso pensamento filosófico, ainda não pode ser explicado nem pela psicologia nem pela neurologia, como um conceito físico. Como o próprio, acho que foi o Bruno Então, disse, sua consciência é como, esse quadrado, um exemplo. É isso que tá como querendo algo dizer, que né? pode ser medido. A consciência não é Fisicamente. algo que pode ser medido fisicamente. Então, poderia ser que a nossa consciência ou a nossa alma, depende de que ângulo você olha, esteja numa dimensão a qual nós não sejamos capazes de ver ou interagir. Ou talvez ela nem sequer existe e seja tudo uma ilusão criada por nós mesmos. Puta que pariu, Como mano. assim? Sim, mas a nossa consciência é uma vozinha que vem do nada, como você mesmo descreveu. Bom, eu tô Exatamente. Mas escutando a o minha que te vozinha garante que agora. a criação dessa vozinha não são os impulsos elétricos que estão acontecendo no seu cérebro? Em outras palavras, como É a o gente que não eu pode penso. descartar a É- neurologia, a gente também não pode descartar, tipo, a crença. Literalmente, a gente não pode descartar a crença Budista. nem tão pouco a neurologia, tá ligado? Uhum. Os dois. Mas eu acho que a ciência, Exatamente. Até o momento. a ciência, a certo ponto, passa a depender tanto de fé quanto a religião. Vocês Sim, acham que a sim, religião, são dogmas. realmente explica alguma coisa? Não, ela simplesmente dá respostas prontas pra aquilo que a gente desconhece. Exatamente. Mano, Mas vocês vamos- viram a rede Pô, eu quero social, mano? propagar as mensagens, gay. Olha a diferença de visão. Na minha visão, a ciência não é nada mais, nada menos do Os que anônimos uma. mandaram o nude do Donald Filha Trump, da mano. puta. Tu Que falou foi? apaga o chat, bicho. Caralho, mano. Os Filha da- anônimos É. mandaram o nude do Trump, cara. O que É. foi, Cadê? velho? Deixa eu ver se rola laranja. Nada. Ah, Deixa eu não. enviar Esse nude bagulho do do Trump Donald pra Trump é vocês fake. É fake, é fake. Tipo, Certeza, Não, mano. mano, Ah, não, foda- eu já foda vi no isso, do Trump, já que ele não é ele não, realmente. É um boneco. É de um artista que ele fez. enfim, pra vocês, enquanto assim, a religião é uma forma de, de dar uma resposta para aquilo que o ser humano julga desconhecido, pra mim a ciência é simplesmente a forma de explicar o quão grande a religião é. Olha que incrível. Eu É realmente. aí que chega no que eu falei aquela hora, mano. Pontos de Acho que não fez vista. muito sentido pra mim. Sim, é tudo uma questão de ponto de vista, porque eu juro que eu já tentei olhar para um ponto de vista ateu e eu não consegui, porque quando eu estudo física, no meu ponto de vista, seja Mano, pelo tu motivo que acredita em for, física quântica, mano? acredito, mano. Eu acredito também, mano. Sempre tá ali. Mano, É quando tipo, eu você olho pra acredita que a física, pra Terra é biologia, redonda, meu querido? lógico. Gente, Mano, eu uma acredito em pergunta. física quântica. Quando eu olho pra evolução, eu vejo Nosso Deus na pensamento é evolução, mais velho. forte do que nós imaginamos. Eu Sim, tirei, mano. gay, aquela Pra Acredite, mim mano, também, tá ligado? essa frase já me fez ser visto como aos olhos dentro da minha igreja. Eu falei, eu É. vejo Deus dentro da teoria da evolução, eu vejo Deus. Mano, Mas mano, vamos lá. quando eu falei que eu junto a Os caras quase me religião jogaram pra com a ciência e filosofia, Já ouviu falar em projeção minha astral, nossa. mano? Gente, silêncio, por Já. favor. Pode falar aí, mano. Projeção astral? Sim, mano, sim. Óbvio. Já olhei. Já, mano, já passei por isso já. Por isso que eu acredito na física quântica. Mas a física quântica Mano, explica a projeção astral? deixa- Achei que projeção astral fosse uma parada do kardecismo, do espiritismo, então. Ah, projeção de Deixa eu te consciência. falar uma coisinha aqui, É ó, isso da aí. projeção astral. Física quântica não é assim, você Consciência. pega, taca quântico no nome e é isso aí. Não, física Por isso quântica que eu é um acredito, estudo, mano. assim. Nem acreditar nas coisas. É um estudo de átomos, no caso. De coisas É. atômicas e subatômicas. Então, não tem nada a ver com física quântica. Talvez tenha, mas a gente ainda não chegou nessa conexão ainda.
Por exemplo, É porque, até porque dizer a gente que, demorou que a consciência é uma coisa décadas. física estaria meio que refutando o que eu falei da consciência não poder ser medida fisicamente. Ela não É pode. isso que Sim, tá. sim. Se você pode ter uma projeção astral, então naquele momento a gente poderia fazer uma medida do que está sendo projetado do lado de fora do seu corpo. Na verdade, Alguma coisa naquele está se momento, movimentando. naquele momento você poderia acessar talvez uma quarta dimensão. A gente consegue ir pra dimensões, pra umbral. Será que Deus Eu ele falei poderia umbral, né? Certeza. passar e conseguir controlar todas as dimensões, temos a terceira, quarta ou até mais? Cara, a Bom definição de, ponto. a definição de ponto. Deus é uma coisa muito interessante, cara. Eu gosto muito da definição que Madoka Mágica deu pra Deus. Eu achei muito linda. Nossa, eu Quem vi. que, Um ser quem que que já conhece viu? tudo que existir, É a definição Sim, existe, simplista. irá e vai existir e existir, e será nunca irá existir, e nunca irá existir. É Caraca, literalmente o mano, tudo. É literalmente o tudo. que definição foda, velho. Mano, sério, eu vi Não, Madoka mas Mágica, eu brilhei nos isso, olhos com isso, velho. isso é bíblico, isso é bíblico. Não, isso é Deus bíblico, é o sim. ômega e o beta. Sim. O Alfa e não, Alfa e Ômega, A se eu própria, não a me engano. própria, Não, não, não. a própria É descrição alfa de e Deus. ômega, é alfa O início e o fim. beta Exato. e ômega e o outro eu não lembro. A própria descrição Porra do de Deus alfabeto que é grego lá, dita cara. porque as pessoas acham que o registro mais antigo que se tem de Deus é em Gênesis, mas na verdade é em João 1, 1 João, que diz que no início era o verbo era Deus e o verbo se fez carne e tal, e é todo esse bicho. Mas é muito legal a forma que eles botam o verbo como fazer, ou seja, no início toda a ação era Deus. Tudo que Lá em acontecia. Apocalipse ele explica. Deus se É, explica, tá ligado? Deus fala, eu sou o Alfa ou Ômega. O primeiro e o derradeiro. O princípio e o fim. Eu acho o conceito Essa de Deus, frase é eu muito acho linda. o conceito de Deus uma das coisas mais interessantes de se olhar filosoficamente, mano. Mano, cara, se você Aham. olhar. Não, rapidinho, se você olhar na análise literal do que a Bíblia diz, você vai chegar à conclusão de que Deus é o seu ventilador. Deus é a sua mesa, Deus é o seu chão, Deus é o nosso planeta, sim, Deus é o Sol, Deus é o espaço, essa é a Deus visão é as shintoísta. moléculas. A famosa, Essa é a aquela visão famosa, tipo, shintoísta. se Deus é É o que, alfa tipo, e o ômega, é o sim, é o não, é o zero, é o um, então literalmente nós somos Deus. Todos nós fazemos parte de Deus. Tudo isso aqui que a Nós gente somos está uma vivendo, parte o dele. tempo, não exato, tudo é uma parte. O Sol é Então. Deus, o espaço é Deus, seguindo essa linha de raciocínio. Aham. É que diz que tudo que nós fomos criados semelhantes a ele, né? Uma matrix, aquele louco. Não, a grande tipo assim, questão filosófica assim. do Deus, de Deus ser tudo, é que Deus não é necessariamente tudo, mas tudo veio dele. É como se, Porque lembra quando eu disse sobre a teoria do Big Bang, Uhum. que as moléculas teriam que ter surgido de algum lugar? Sim. Aquelas moléculas seriam Deus. Basicamente, entre aspas. Espero que dê pra ver que eu estou fazendo umas aquelas palavras. moléculas é Aquelas você mole- agora. Aquelas moléculas seriam Deus e tudo veio a partir daquilo. Mano, aquelas moléculas ainda existem. E Elas são você, nós. você é parte Exatamente. dela. Exatamente. Então é a mesma coisa. É a ideologia shintoísta. Ela diz exatamente isso. Não importa pro que você reze, você tá rezando pra Deus e ponto. Tipo, Deus é tudo. Você estudar o shintoísmo, que é bem parecido com o budismo chinesa. E tipo, é basicamente isso. É literalmente isso. Deus é tudo que você consegue Mas imaginar e o muito próprio além do que você consegue imaginar. o próprio conceito cristão do Espírito Santo, que seria uma parte de Deus, do próprio Deus, que Mas vive aí, dentro de cada um de nós, serve para explicar isso de certa forma. Não necessariamente todos nós somos Deus, mas nós temos um pouco da essência dele. mas aí eu te pergunto, onde viria a consciência desse ser? Aí, ó. O mesmo, Chegamos em Eu outro ponto. acredito que a consciência seja algo que não seja físico. Então, deixa eu te falar. Tudo que vocês me falaram, até a consciência, antes da consciência, eu acredito. Tudo. Eu só não acredito que o universo tem uma consciência. Eu duvido muito disso. E duvido mais ainda que o universo se comunique com a gente. Por mais minucioso que seja essa comunicação. Com a Então, gente. Por quê? Por quê? Mano, eu duvido muito. Duvido Sim, muito mano, eu mesmo. acredito nessa Ah, parada. mas, sei lá, eu acho que a questão é Eu que... acho o universo um grande filho da puta.
Não é nem porque É simples, o seria universo é Mas- formado e em funcionamento. Ele não vai se comunicar. É Mas simples. aí que tá, peraí, o Bruno, você entrou num ponto agora muito interessante. Ele falou, eu acho Lei que da o universo atração, é um mano. tremendo de um filho da puta. Eu acho que a lei da atração tem a ver com o Como que o universo. universo pode ser filho da puta se o próprio universo não tem uma consciência? Sim. Não, mano. Eu falo, tipo. Tu entendeu a questão filosófica da parada? Tu fica, Exatamente. mano, cara. Não, então, não, eu eu, falo- é eu porque, sei tipo que assim, o vocês são universo, ele tem uma ateus. Eu sei mecânica, que não vocês tem? são ateus. É por isso que eu não tô abordando Deus. Eu não tô Eu não sou abordando. ateu, Eu não não. tô. Eu não Não? sou ateu. Eu não. Não, eu Desculpa. acredito em Deus. Eu, Mas é eu que não tá, tô, eu eu não acredito tô muito. trazendo Deus Ele é como um advogado do conceito diabo, só espiritual. Eu não estou trazendo Deus como um conceito Não, espiritual. mano, Eu estou eu trazendo acredito em Deus Deus como um também, conceito mano. filosófico. Estou trazendo Deus como um É aí conceito que tá, filosófico. tipo, eu sou agnóstico. Eu não Acredito em prego Deus, na nenhuma física religião, quântica, nos caralho, mas eu quatro. acredito que exista um ser Uma supremo, força maior. mais conhecido como, que a Mano, gente dá a mano. nomenclatura de Deus. Isso eu acredito. Então, procura saber religião, estudar religião shintoísta. Eu acho que você vai se interessar bastante. Mas aí que tá, tipo, eu não sou adepto de nenhuma religião, mas eu acredito num Deus como num ser maior. Isso, tipo, Sim, querendo sim, ou não, sim. Uma não tem, pergunta. tipo, não tem muita gente que fala, qual é a sua escapatória pro niilismo, pra não acreditar que tudo é uma merda e que você vai morrer e foda-se. A minha Mas, escapatória, mano, querendo ou deixa eu não, te falar. é essa. Pra Já ouviu mim, falar pra na mim. entropia? Você já ouviu falar na entropia? Que é tipo. É basicamente a mecânica do universo, né, querido? Então, o universo ele tende ao caos. E se a gente descreve o caos como algo ruim, então logo o universo é uma merda. É aí que eu digo, o universo é um grande filho da puta. Mas o Não é universo, porque ele tem uma consciência. o universo é o caos mais perfeitamente organizado que você vai encontrar no mundo. Cara, Aí a gente transcende a ideia de mundo, a gente tá falando do universo. Uma Não, eu pergunta. tô falando de você. Você é o caos mais bem organizado que você vai encontrar no universo. Vocês Tu é acham um ser humano. Mas é porque, tipo assim, o nosso conceito de caos tá muito deturpado. Porque Não, mas esse aqui é mudar o se conceito o universo, de se o caos pra não universo- aceitar o que eu tô falando. né, tipo assim, se o universo ele tende ao caos, beleza. E essa é a ordem dele, então logo não é um caos, é simplesmente a ordem dele. é aí que, Então, tipo, o que Sim, acaba, logo o que nada. acaba invalidando a afirmação passada que o universo tende ao caos. É um O universo não paradoxo. tende é ao um paradoxo. o Caralho, universo Indiano, simplesmente segue é uma tudo linha equilíbrio. extremamente ordenada. E é mano, por papo isso que reto. eu acho. Aí, E é por isso que eu trago Deus pra um ser Então, que existe. eu amo porque muito esses papos, velho. Eu essa amo muito frase, esses papos. Puta que o pariu. universo tende ao caos, ela quer dizer que, tipo, diante dos nossos olhos, da nossa perspectiva, a ordem que o universo segue, ela É um provoca o mistério caos. completo. É um mistério completo. Entendeu? Não, na verdade não é um mistério tão assim, nossa, Cara, uau. em outras palavras, Não, a peraí. gente conhece bastante do Ok, universo. Assim, usando, pedaço tipo, grande. brincando um pouquinho com a semântica das palavras, a gente pode definir o caos como a ordem que a gente não conhece? Com É certeza. exatamente isso, exatamente isso. Tipo, Ou- o caos ou é uma praticamente a ordem. ordem que a gente não conhece. Ou uma Porque se você ordem, for olhar, ou não uma ordem que a gente não conhece, talvez a gente até conheça, mas uma ordem tipo que é assim, incompreensível à Tipo, consciência humana. uma ordem que nós tipo não assim, somos capazes de entender. se você for inserido no do subatômico, lá dentro de um átomo, você vai ver um monte de fitilho em formato de círculo meio bagunçado São as de cordas. energia que está completamente bagunçado. Tipo, completamente bagunçado. Aquilo ali não tem ordem nenhuma. E vez ou outra um colide com o outro. A E, famosa teoria cara, das cordas, certo? sim, aí tipo, só Uhum. que se você sair e expandir um pouquinho mais, você vê que um átomo, ele é perfeito. Ele é basicamente muito polido. Mano, é aí que tá. Um Não, exemplo. Então, tipo assim, então eu poderia pra dizer que olhando gente- para o espaço, nós vemos o caos do infinito vazio, mas se nós expandíssemos um pouco mais, nós veríamos uma ordem muito mais grandiosa da que a gente consegue observar. exatamente. É Então esse o você ponto acabou que de eu queria admitir chegar. que o universo celestial existe. Vixe, Kaká. Putz. Vixe, Kaká. Putz, Marquinhos. Corre, Caralho, cara, que você explicou. descobriu. Mano, Desgraça. vocês perceberam uma Obrigado. coisa? Vocês perceberam uma coisa? Que nós roda, tipo assim, na conversa. Nós vai rodando, conversando, e nós paramos no mesmo ponto. Pode se dizer às vezes. Mas esse que é o bom, Não é cara. nada. Então, Mas aí Esse que aqui tá. é o bom. Sim, É que é tipo que assim, descobrir é as um coisas. labirinto. Tem É um uma música do labirinto. Hora de Aventura que é muito bonita, Mas que aí que é tá. a Marceline cantando. A Marceline que, Vamos lá. tipo, não, pode falar, O- pode falar. Rapidinho, comunista. Imagina o seguinte.
Ai. Digamos que a gente deu uma volta numa pista, certo? A gente, querendo ou não, uma hora vai parar exatamente no mesmo lugar, certo? Mas Exatamente. a gente não vai ser a mesma pessoa que saiu daquele lugar. A gente vai ser uma pessoa, tipo, com um conhecimento um pouco diferente daquele lugar. E Que vai quanto ter mais voltas a gente experiência. der, mais experiência, mais conhecimento a gente vai adquirindo. A gente vai chegar no Isso é mesmo fato. ponto, só que com visões diferentes.